Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E grande alegria, irmãos, poder estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, podendo louvar e exaltar o nosso Deus, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Dessa vez eu não vim acompanhado da minha esposa e nem das minhas filhas, irmãos, só para justificar, minha esposa, ela está passando mal, ela não está bem. E as minhas filhas, elas estão com compromisso na igreja na qual eu congrego. Sou pastor auxiliar na primeira igreja batista em Vista Alegre. Trago também um abraço da minha querida e amada igreja aos irmãos. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Fico feliz por mais esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui. Para mim é um momento muito especial. E quero agradecer também, a igreja, os irmãos, o pastor, por esse convite. E que Deus possa usar na minha vida, assim como falou o meu coração, possa também falar ao coração de toda a igreja. Irmãos, eu creio que acontecem muitas coisas na nossa vida que nos marcam profundamente. Sejam elas coisas boas ou também, às vezes, coisas ruins. Eu estava vindo para cá lembrando do dia que a minha filha nasceu. Eu vendo um médico cortando a barriga da minha esposa, e aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. A minha esposa deve estar morta lá do lado de lá. Aí eu dei a volta para olhar para minha esposa, e ela estava lá toda sorrindo, feliz. Falei, nossa, a gente arranha o dedo, sente dor, e isso marcou a minha vida. É o nascimento da minha filha, eu pude estar presente, pude estar vendo. Mas também acontecem coisas ruins que marcam na nossa vida. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma marca muito importante. A marca que fica nas nossas vidas depois que Deus entra nela. Essa eu creio que é a maior e a melhor marca que nós devemos ter na nossa vida. Abra sua Bíblia em Gênesis 32, no versículo 24 ao 31. A marca que fica depois que Deus entra na nossa vida. Depois que Deus entra em nossas vidas. Gênesis 32, de 24 ao 31. Eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando. A palavra de Deus diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi o Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Que Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesse momento, ó Pai. Que o Senhor possa estar falando de forma especial nessa noite, a fim de que possa marcar as nossas vidas e transformá-las, ó Pai, de tal maneira que venhamos de fato ser cristãos verdadeiros e autênticos, ó Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe a minha vida. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a marca que fica depois que Deus entra em nossas vidas.
existem marcas que se apagam, né? Eu já fui na praia uma vez, algumas vezes, né? Se a gente riscar no chão, vem a onda, passa ali e já apaga. Às vezes a gente escreve lá, eu sou casado com a Neia, aí a gente faz um coração, escreve lá Islã e Neia. Passa alguns minutos, a onda já vem, já passou e já apagou aquela marca. Às vezes uma cicatriz na nossa vida. Lembro eu quando eu era pequeno, estava indo, a minha mãe me levando na reunião da MCM, chegando na casa da irmã, eu tropecei, caí, bati a cabeça na escada, tem a marca aqui, ó, até hoje, dos pontos, do corte que eu levei na minha cabeça. E ficou marcado por toda a minha vida. Tem marcas que somem, mas tem umas que ficam. Algumas lembranças, às vezes, podem enfraquecer. Uma fotografia, às vezes, ela pode desbotar, mas existem marcas que permanecem para sempre, irmãos. Marcas que transformam a nossa identidade. Marcas que transformam a identidade de uma pessoa. Marcas que mudam destinos das pessoas. Marcas que alteram histórias inteiras. E ao longo da palavra de Deus, quando Deus encontra com alguém, quando Deus encontrava, Jesus encontrava com alguém, ninguém permanecia do mesmo jeito. Era a gente ter um encontro com Cristo, um encontro com Deus, a gente saía diferente, as pessoas saíam diferente. Moisés, ao descer do monte, como que ele saiu? Com o rosto resplandecendo. Isaías, ele entrou no templo como um homem comum e saiu como um profeta. Olha só que maravilhoso, irmãos. Saulo entrou no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, e saiu como Paulo, apóstolo dos gentios. Sabe por quê, queridos? Um encontro verdadeiro com Deus nunca termina sem transformação. O grande problema dos nossos dias, queridos, é que muitos querem experimentar Deus, mas não querem ser marcados por Ele. Muitos querem que Deus abençoe as vidas, que sejam o Senhor Salvador, mas que não seja de fato o Senhor das suas vidas. Querem as bênçãos, mas não querem mudanças. Querem os milagres, mas não querem a transformação. Querem muitas vezes continuar vivendo da mesma forma. Querem a presença de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Querem a coroa da vida, mas não querem passar pela cruz. Esse é o grande problema, queridos. Mas só que toda vez que Deus entra na história de alguém, Ele deixa marcas. Marcas visíveis, marcas invisíveis, marcas externas, marcas internas, marcas no corpo, na alma, marcas no espírito. E o texto que nós lemos nos apresenta um homem que era chamado Jacó. Jacó estava vivendo um dos momentos mais decisivos da sua vida, irmãos. Durante anos, ele carregou o peso do seu passado. O seu próprio nome significava suplantador, enganador. Desde o ventre da sua mãe ele lutava. Ele enganou o seu irmão. Ele enganou o seu pai. Ele fugiu de casa. Ele passou anos e anos carregando culpas, medos, consequências. Quantas coisas ele passou carregando. E agora ele estava voltando para encontrar Esaú, o irmão que havia jurado matá-lo. Olha só que interessante, irmãos. Humanamente falando, Jacó tinha tudo para estar preocupado. Tudo. Mas Deus não estava interessado em apenas resolver o problema entre Jacó e Esaú. Deus queria resolver o problema dentro de Jacó, irmãos.
Porque Deus, ele não muda apenas as circunstâncias. Ele muda a vida das pessoas. Deus muda pessoas. E naquela noite, às margens do vale de Jaboque, Deus deixou uma marca que transformaria Jacó para sempre, para todo sempre. E eu separei algumas lições valiosas que nós podemos destacar no texto e podemos tirar para as nossas vidas, irmãos. E a primeira delas é que Deus nos encontra quando nós não temos mais para onde correr. No versículo 24 fala que Jacó ficou só. Olha aí na sua Bíblia o versículo 24. E Jacó ficou sozinho. E essa é uma das frases mais profundas dessa narrativa, irmãos. Pela primeira vez, Jacó, ele está sozinho. Sem servos, sem rebanhos, sem a família, sem distrações, sem esconderijos, sem nada. E muitas vezes Deus permite momentos de solidão na nossa vida para tratar áreas que muitas vezes ninguém conhece. Ninguém. Antes de mudar a nossa história, Deus, ele confronta a nossa vida, o nosso coração. O Vale de Jaboque foi o lugar onde Jacó perdeu o controle das coisas. E quando nós perdemos o controle, nós descobrimos quem de fato está no controle da nossa vida. Quem de fato é o Deus soberano, o Rei dos Reis, o Senhor que controla as nossas vidas. Existem pessoas que às vezes chegaram aqui nessa noite, eu não sei como está a sua vida, mas pode ter pessoas que chegaram aqui dessa forma, feridas, machucadas, carregando às vezes mágoas, culpas, às vezes cansadas, sobrecarregadas, lutando batalhas que às vezes eu não conheço, o seu irmão que está do lado não conhece, às vezes ninguém conhece. Mas os maiores encontros com Deus geralmente acontecem quando os recursos humanos se esgotam, se acabam. Porque quando a nossa força termina, a graça de Deus começa. A graça é maior do que tudo, queridos. Quando Deus entra na nossa vida, em segundo lugar, Ele confronta quem realmente nós somos. Jacó, ele lutou a noite inteira. Mas a verdadeira luta, ela não foi uma luta física, não. Mas sim uma luta espiritual. Era uma luta entre o velho Jacó e o propósito de Deus. E então Deus fez uma pergunta surpreendente. Qual é o teu nome? Deus sabia o nome dele. Mas perguntou a ele, qual é o teu nome? Quando Deus entra na nossa vida, irmãos, Ele confronta quem realmente nós somos. E a pergunta para Jacó, a pergunta era para Jacó reconhecer quem ele era. E Jacó respondeu. Quando Deus perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, Jacó. Em outras palavras, eu sou um enganador. Eu sou um fugitivo. Eu sou aquele que falhou. Eu sou um miserável. Esse sou eu. Tem um princípio espiritual muito profundo aí, irmãos. Antes de Deus mudar alguém, Ele o leva a reconhecer as suas verdadeiras e reais condições. Deus não vai transformar a nossa vida se nós acharmos que nós somos capazes. Não, eu posso, eu faço, eu sou uma pessoa boa, eu consigo. Mas a palavra de Deus em Efésios 2, 8, 9 e 10 fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então a gente precisa reconhecer de fato a nossa real condição.
Ninguém experimenta transformação sem reconhecimento, irmãos. Ninguém experimenta a cura sem admitir a ferida. Ninguém. Ninguém experimenta a salvação sem reconhecer o pecado. A gente precisa reconhecer quem de fato nós somos. Porque a marca de Deus, ela muda a nossa identidade, queridos. O versículo 28 fala: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. O encontro com Deus não mudou apenas o futuro de Jacó, mas mudou quem ele era. O mundo dizia: você é Jacó. Só que Deus estava falando: ó, você é Israel. O passado dizia para ele: você é um fracassado. Mas Deus estava falando: você é um escolhido. O passado estava dizendo: ó, você é um enganador, um mentiroso. Mas Deus estava dizendo: você é um príncipe. Olha só a obra de Deus na vida, irmãos, na nossa vida. Deus, ele não apenas melhora as pessoas, não, Deus faz nova todas as coisas. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A religião tenta reformar as pessoas, mas Cristo transforma vidas. A religião, ela troca o comportamento das pessoas, mas Cristo troca identidades, irmãos. Somente Cristo faz isso. Talvez as pessoas tenham colocado rótulos sobre a sua vida. Ah, você é um fracassado. Você não consegue. Você não é capaz. Você é um rejeitado. Você não tem valor. Mas quando Deus entra na vida de alguém, Ele muda a história. Ele escreve uma nova história. A marca de Deus, ela nos faz andar diferente, irmãos. O versículo 31 fala que ele manquejava da sua coxa. A marca de Deus nos faz andar diferente. Aqui tem algo extraordinário. Jacó saiu daquela noite mancando. A luta terminou, mas a marca permaneceu ali na vida dele. Toda vez que ele desse um passo, ele lembraria daquele encontro. Cada passo, cada momento, ele lembraria do encontro com Deus. E Deus tocou justamente naquilo que representava a força que ele tinha. Porque Deus, ele não quer que nós confiemos em nós mesmos. Ele quer que a gente confie nele. A gente precisa confiar em Deus. Antes Jacó corria, ele fugia. Agora ele dependia de Deus. Ele dependia. Antes ele confiava na sua própria inteligência, na sua própria força. Agora ele dependia da graça de Deus. Olha só como as coisas acontecem, irmãos. Uma cicatriz conta uma história. Eu falei aqui o que aconteceu comigo. Quando alguém vê aquela cicatriz, sabe que aconteceu alguma coisa. Sabe que aconteceu algo. E a marca de Deus na nossa vida também, irmãos. Também conta uma história. Ela revela que houve um encontro com Deus. Um encontro com Cristo. Ela revela que houve transformação na nossa vida. Ela revela que houve rendição. Por isso que não tem como a gente ter um encontro com Deus e continuar vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. É preciso haver mudança, transformação. Porque quem é marcado por Deus, deixa um legado. Quem é marcado por Deus, deixa um legado. Depois daquela noite, queridos, Jacó nunca mais foi o mesmo. E dele nasceu a nação de Israel. Uma única noite mudou a vida dele
mas também mudou gerações. Porque quando Deus marca uma vida, Ele alcança muito mais do que uma pessoa. Ele alcança famílias, Ele alcança ministérios, Ele alcança cidades, Ele alcança gerações e gerações. Mas o que o mundo precisa ver em nós, na nossa vida? O mundo precisa ver muito mais do que pessoas que frequentam a igreja. Precisam ver pessoas marcadas de fato pela presença de Deus. Pessoas que carregam evidências de que estiveram realmente com o Senhor. Como aconteceu com os discípulos lá em Atos. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa é a maior marca que alguém pode possuir na sua vida. Eu lembro quando eu estava fazendo Senai ainda, algum tempo atrás, né? Um rapaz lá na minha turma estava usando droga lá e ele ofereceu para todo mundo. Quer? E aí ele, na hora que chegou na minha vez, ele falou, não, para você eu não vou não, porque você é crente. Estava me zoando, né? Eu, graças a Deus. Louvado seja Deus, porque ele viu, ele reconheceu que tinha alguma coisa diferente ali. E eu fiquei feliz por ser zoado, por ele ter falado alguma coisa lá. Mas eu fiquei feliz porque ele viu que tinha algo diferente. E a maior marca que a gente pode possuir, irmãos, é a marca de Cristo na nossa vida. Ao olharmos para Jacó em Jaboque, nós percebemos o grande milagre. Que o grande milagre daquela noite não foi a mudança do nome dele, nem mesmo a bênção que ele recebeu. O maior milagre foi que Deus transformou um homem por dentro. Deus transformou uma vida. Jacó passou a vida inteira tentando conquistar tudo com a sua força, com os seus braços. Ele lutou desde o ventre da sua mãe. Depois ele lutou pela primogenitura. Ele lutou pela bênção. Ele lutou pelo reconhecimento. Ele lutou para sobreviver. E quantas vezes a gente está lutando com tantas coisas, irmãos? Só que naquela noite ele descobriu algo que muitos ainda não descobriram. Existem batalhas que não são vencidas pela força humana, irmãos, mas pela rendição diante de Deus. Grave isso na sua vida. Existem batalhas que não são vencidas pela força humana, mas pela rendição diante de Deus. Aquela madrugada marcou o fim de uma vida e o início de uma nova vida. Olha só que maravilhoso. Jacó chegou no vale carregando máscaras. E ele saiu de lá carregando uma identidade. Ele chegou dominado pelo passado. Mas ele saiu governado pela promessa de Deus na vida dele. Ele chegou preso àquilo que ele tinha sido, aquilo que ele havia feito. Mas ele saiu andando, caminhando para aquilo que Deus havia determinado que seria. Olha que maravilhoso, irmãos. E talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer com você nessa noite. Talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer com nós, irmãos. Porque pode ter pessoas aqui que estão carregando feridas antigas, carregando decepções, carregando culpas, carregando lembranças que ninguém conhece. Pode ter pessoas aqui que estejam sorrindo por fora, mas na verdade está quebrada por dentro, está destruída por dentro,
Cantam, adoram, louvam, mas existe uma guerra acontecendo em silêncio dentro da nossa alma. E Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu não vim apenas resolver os seus problemas, eu vim transformar a sua vida. Eu vim transformar a sua vida. Porque Deus, Ele não trabalha apenas, irmãos, naquilo que está ao redor de nós, mas Ele trabalha naquilo que está dentro de nós. O Senhor não queria apenas mudar aquela situação entre Jacó e Esaú, não. Mas Ele queria arrancar de Jacó aquilo que havia sido, aquilo que ele havia sido durante toda a vida. E Deus continua fazendo isso, irmãos. Ele ainda transforma pecadores em filhos. Olha só que maravilhoso. Ele ainda transforma derrotados em vencedores. Ele ainda transforma homens comuns em instrumentos da glória de Deus. Ele ainda transforma histórias quebradas, destruídas, em testemunhos poderosos. Tudo para a glória de Deus. E a maior tragédia, irmãos, não é a gente sair daqui nessa noite sem uma bênção. Mas a maior tragédia é a gente sair daqui sem uma transformação de vida. Porque milagres resolvem problemas temporários. Mas um encontro com Deus vai mudar destinos eternos. Para toda a vida. Eternamente. Então nessa noite eu creio que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele não está procurando pessoas fortes. Ele não está procurando aquele que é mais capaz, aquele que é mais competente. Não. Ele não está procurando aquele que já tem tudo resolvido. Mas Deus está procurando pessoas dispostas a se render a Ele. Porque ninguém é transformado enquanto insiste em controlar a sua própria vida. A gente precisa se reconhecer, se render a Ele. Confessar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Em 1 João fala, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jacó foi transformado quando parou de fugir, irmãos. Isaías foi transformado quando reconheceu a sua impureza. Quando ele falou, ai de mim. Pedro, ele foi transformado quando reconheceu o seu fracasso. Saulo foi transformado quando caiu aos pés de Cristo. O filho pródigo, ele foi restaurado quando ele decidiu voltar para casa. E você? E você também será transformado quando decidir se render completamente ao Senhor. Talvez você tenha chegado aqui com o coração endurecido. Talvez você tenha chegado aqui cansado da caminhada. Talvez você tenha chegado aqui lutando sozinho há muito tempo. Talvez tenha chegado aqui nessa noite sem esperança, sem expectativa. Mas existe uma verdade que ela ecoa neste lugar. Jesus continua transformando vidas. Jesus continua transformando vidas. A cruz continua tendo o poder. O sangue de Cristo continua purificando de todos os pecados. A graça salvadora de Deus continua alcançando as nossas vidas. O Espírito Santo continua restaurando. E hoje não é apenas mais um culto, queridos. Não é apenas mais uma mensagem, não. Mas hoje pode ser o dia, a noite,
que dividirá a sua história em duas partes. A vida antes de Deus tocar em você e a vida depois que Deus marcou a sua vida. Daqui a algumas horas, não sei, né? Ou daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, as pessoas não vão nem lembrar mais que nós estivemos aqui. Vai nem lembrar mais do que foi falado aqui nessa noite. Talvez nem se lembre mais do pregador. Talvez não se lembre nem mesmo desse culto aqui. Mas jamais esquecerá o dia em que Deus visitou, de fato, a sua alma. Jamais. Uma noite que Deus ele quebrou as correntes. Uma noite em que Deus curou as feridas. Uma noite em que Deus restaurou os sonhos. Uma noite em que Deus mudou a nossa identidade. Porque quando Deus entra na vida de alguém, queridos, Ele não deixa apenas emoções, mas Ele deixa marcas eternas na nossa vida. E antes de nós encerrarmos, nós estamos chegando ao fim já. Antes de nós encerrarmos, irmãos, eu quero falar especialmente com você. Você que já entregou a vida para Jesus. Você que talvez frequente a igreja. Talvez você conheça a Bíblia. Talvez até admire aquilo que Jesus fez. Mas hoje a pergunta não é se você conhece sobre Cristo. A pergunta é: Cristo, Ele é o Senhor da sua vida? Há uma grande diferença, irmãos. Da gente conhecer a Cristo e, de fato, Ele ser o Senhor das nossas vidas. Que marca Cristo deixou na sua vida? Que marca Cristo deixou na sua vida? A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós. E que somente Jesus, somente Ele pode salvar. E Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou. E hoje Ele oferece perdão. Ele oferece uma nova vida. A esperança da vida eterna a todo aquele que nele crê. João 3,16 fala isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe pecado, queridos, que o sangue de Cristo não possa perdoar. Não existe passado que a graça de Deus ela não possa restaurar. Não existe vida tão quebrada que Deus não possa construir ou lhe dar uma nova vida. Talvez você tenha tentado mudar sozinho. Talvez você esteja lutando sozinho. E está difícil. Está pesado. Talvez não esteja conseguindo. Talvez tenha procurado preencher o vazio do coração em muitas coisas. E fazendo muitas coisas. Mas somente Jesus pode fazer de você, de fato, uma nova criatura. Por isso, nessa noite, eu quero fazer um convite especial. Não é um convite para uma vida religiosa somente. Não é um convite para uma igreja. Mas é um convite para um relacionamento sério com Jesus Cristo. Um relacionamento real com Deus. E se você, em nome de Jesus, deseja de fato se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus,
Se você entendeu o que foi falado nessa noite e entende que precisa renovar os seus votos com Deus, levante a sua mão que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Essa pode ser a decisão mais importante da sua vida. Há alguém nessa noite que deseja dizer: pastor, eu quero ser um cristão autêntico. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero carregar de fato a marca do Senhor na minha vida. Se você entende e deseja, eu quero orar por você. Há alguém? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus grandioso, poderoso, santíssimo. E mesmo sendo tão grande, o Senhor tem cuidado de nós, que somos falhos, pecadores, carecemos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, reconhecendo que precisamos desesperadamente do Senhor, ó Pai. Nós não precisamos apenas de palavras bonitas, de coisas, não, nós precisamos somente do Senhor. Assim como Jacó foi encontrado naquela noite, Senhor, encontra nós aqui também, ó Pai. Visita cada coração aqui nessa noite, ferido, pesado, cansado, Senhor. Cada coração que às vezes chegou aqui sem força para continuar, ó Pai. Visita aqueles que estão lutando batalhas que ninguém conhece, ó Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quebra, Senhor, todas as máscaras, ó Pai. Quebra em nós todo o orgulho, Senhor, toda a autossuficiência, tudo aquilo que impede a Tua obra em nossas vidas. Ó Deus, arranca de nós, ó Pai, aquilo que não glorifica o Teu nome. Arranca os medos, as culpas, tudo, Senhor. Arranca os pecados escondidos, ó Pai. Arranca tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. E gera em nós um coração totalmente rendidos a Ti, ó Pai. Nós não queremos sair daqui apenas emocionados, Senhor. Mas nós queremos sair daqui nessa noite transformados, ó Pai, por Ti. Ó Deus, que a igreja veja essa marca nas nossas vidas. Que o mundo veja essa marca. Que ao olharem para cada um aqui, Senhor, não veja apenas homens e mulheres comuns, mas pessoas que estiveram diante do Senhor, diante do Deus poderoso, diante do Deus vivo. Que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma forma, mas transformados pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Abençoe a nossa vida, abençoe a vida de cada um aqui nessa noite, ó Pai. E use poderosamente cada um aqui para o louvor da Tua glória, ó Pai. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.